Mokuchiroku no Yonkishi, Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, Episódio 12, Tentativa Maligna. E o nosso pequeno grupo de heróis segue rumo ao reino de Leones, mas antes eles precisam atravessar a aterrorizante Cordilheira del Fleiri. No entanto, existe um outro pequeno detalhe que torna essa montanha de fato bem aterrorizante, pois ela tem um terreno bastante íngreme e o esforço para subir é com certeza duplicado, assim também como o cansaço que é inevitável. E eu concordo com a Annie quando ela diz que essas montanhas são com certeza o maior obstáculo no caminho deles até Leones. Porém, o Donnie conta que está achando que está bem mais fácil do que eles tinham ouvido falar. E se eles manterem esse ritmo, eles irão poder acampar logo depois de chegar ao topo. No entanto, Nassens meio que reclama, dizendo que esperava que eles fossem descansar antes disso. Mas o garoto acaba recebendo o incentivo, o apoio do Donnie. Mas acho que neste caso, isso não vai ajudar muito não. Porém, diferente do Nassens e além do Donnie, tem alguém que está com todo o pique. Extremamente animado, o nosso pequeno Percival saca sua espada e grita dizendo: "Para trás, eu sou Percival, o Cavaleiro Sagrado da Justiça." Após dizer isso, ele começa a fazer vários movimentos com a espada. E o mais impressionante é que ele estava fazendo tudo isso enquanto subia aquela montanha. E como a própria Annie diz, o Hauser com certeza é o motivo dele estar tão inspirado. E o Nassens concorda que de fato o capitão dos Cavaleiros Sagrados era um bom homem. E o Donnie, por sua vez, não se cansa de lembrar que ele é o tio dele. E a noite finalmente chega, e os nossos heróis finalmente param para descansar. A nossa pequena raposa aconselha que todos descansem bem aquela noite, que retirem todo o cansaço do corpo. Porém, Percival diz que não está nem um pouco cansado, diferente do Nassens, que conta que isso está sendo bem difícil para ele. Mas o foco da conversa muda quando Annie questiona assim, lhe perguntando por que chamam aquele lugar de Cordilheira do Medo, que ninguém consegue atravessar. E aquela era uma dúvida não só da Annie, mas como de todos. Eu sim, então começa a explicar que a Cordilheira del Fleiri é conhecida como as Montanhas do Medo, e que existem várias histórias sobre o porquê dela ser chamada assim, porém que são apenas rumores, que ninguém sabe de fato se são reais. Eu sim cito alguns desses rumores. O primeiro são sobre miragens. Dizem que supostamente aquelas montanhas têm algum tipo de poder espiritual que invocam estranhos eventos, como por exemplo você ver seu próprio futuro, ou até mesmo encontrar o amor da sua vida que você só irá conhecer realmente anos depois. No entanto, Nassens comenta que isso é mais romântico do que assustador, e o Percival não perde a vez. E comenta também dizendo que vovô lhe contou que meninas adoram histórias desse tipo. E Annie se empolga dizendo que quer muito ver ela mesma como Cavaleira Sagrada. Mas o Sim segue contando que também existe um outro rumor sobre histórias de uma vila de ogros comedores de gente que enganam viajantes, e uma caverna dimensional da qual ninguém consegue escapar uma vez que entra. E esses rumores sim deixam a nossa turminha do barulho bastante assustada. Mas chega de histórias por hoje, pois era hora de dormir, dizia o Sim. No entanto, Annie confessa que já não sabe se irá conseguir dormir depois de ouvir tudo aquilo. Mas Percival sugere conversar sobre algo mais divertido. E quando questionado sobre o que, o garoto diz que seria ótimo se eles pudessem ajudá-lo a escolher um nome para sua nova espada e também para o seu golpe final. No entanto, todos começam a dizer, que agora o sono bateu, que já está muito tarde e que é melhor pensar nisso em outra hora.
E no meio da noite, com todos já dormindo, a nossa pequena raposa acorda após escutar uma voz. Alguém estava lhe chamando. Sim, então se levanta e começa a caminhar à procura do lugar de onde vinha aquela voz. Mas não demora muito para ele encontrar uma misteriosa mulher que estava ali, parada naquele campo aberto à sua espera. Sim, então pergunta: quem é você? E aquela mulher então sussurra seu verdadeiro nome. E a raposa imediatamente pergunta: por que você sabe o meu nome? E a figura daquela mulher finalmente é revelada para nós também. Uma linda garota, aparentemente bem nova, de cabelos longos com um vestido de noiva. Mas antes de descobrir quem era aquela garota, o Sim acaba acordando. Bom, o dia finalmente amanheceu. Está aquele friozinho que a gente sente bem cedinho. Eu Sim, ainda incomodado com aquilo que aconteceu, olha em sua volta, mas já não tinha mais nada ali. E mais tarde, quando eles voltam a caminhar, o Sim comenta, se alguém mais viu a garota que ele viu andando sozinha durante a noite, mas ninguém viu. O Percival até comenta que sonhou com a Annie, dele lutando Gouren com ela. Já o Donnie acredita que ele possa ter visto, na verdade, a Annie indo fazer xixi, mas a garota bem brava diz que não foi não. Mas o Sim, pensativo, acaba se lembrando que, na verdade, aquela garota era uma noiva. E naquele momento, não tão distante, eles estavam sendo observados por um homem, uma espécie de caçador, e ao seu lado ele tinha um pequeno cão. E subir aquele morrão logo de manhã estava detonando Nassens. Mas Percival tenta ajudar dando um empurrãozinho, literalmente no Nassens. E o Donnie chega até desafiá-los, quem chega primeiro no topo. Enfim, eles conseguem, depois de muito esforço. E Annie, que está bem atrás, pergunta aos garotos se eles conseguem ver finalmente Leonis. E a expressão deles é exatamente essa ao ver aquilo que eles estão vendo, que é exatamente isso. Pois é, pelo jeito eles não estavam nem na metade do caminho. Que ainda tinha pela frente eram inúmeras formações rochosas, algumas bastante íngremes e com terreno bem irregular. Donnie fica bem bravo, gritando que eles foram enganados, e o Percival vai na pilha, mas o Sim explica dizendo que ninguém enganou eles, pois ele disse antes que aquilo era uma cordilheira e que levará 4 dias para chegar até Leonis. Ao saber disso, Nassens já pede desculpas de antemão, pois ele acredita que por causa dele esse tempo irá dobrar. Mas Percival, bem feliz, se oferece para levá-lo em suas costas. E isso deixa o Nassens bem sem jeito, enquanto o Donnie pede para que ele vá malhar um pouco. Mas enquanto eles discutiam sobre isso, aquele pássaro que vimos no final do capítulo anterior estava rodeando eles, como se tivesse a todo tempo vigiando cada passo deles. Eu Sim já percebeu isso. A raposa pede para que todos parem de choramingar e continuem andando, pois o caminho ainda será bastante árduo. E eles não têm escolha. Eles seguem agora descendo a montanha, mas ainda comentam estar chateados porque acreditaram que iriam ver Leonis, e que isso acabou desanimando eles bastante. No entanto, do nada, o Percival sai correndo na frente. O garoto acaba dizendo que precisa ir fazer xixi, e o Donnie também diz o mesmo. E enquanto os dois estão lá tirando a água do joelho, a Annie se vira pro Nassens e pergunta se ele também não vai. Mas o garoto, meio tímido, diz que está tudo bem, que ele não está com vontade agora. No entanto, naquele instante, Percival e Donnie acabam percebendo algo. Ou melhor, acabam encontrando alguma coisa. Por detrás daqueles arbustos, eles podiam ver um pequeno vilarejo cheio de pessoas.
E Annie logo diz que eles foram notados, pois aquelas pessoas estavam sorrindo e acenando para eles. Nassens comenta que isso é meio estranho, e Annie, por sua vez, acredita que está mais para sinistro do que estranho. Já o Sim revela conseguir sentir uma força mágica estranha vindo de lá. Porém, Percival fica bem animado com a possibilidade daquilo ser um vilarejo mágico e sinistro, assim como Donnie, que tenta acreditar que aquilo é apenas um vilarejo normal. Mas aquele homem que observava eles de longe surge em desespero correndo na direção deles, perguntando o que eles estavam fazendo. Assustados e surpresos com essa aparição repentina, Annie questiona quem é aquele homem. Nassens comenta que pela sua aparência, ele possivelmente é um caçador, e esse caçador tenta alertá-los, dizendo que eles não podem seguir por aquele caminho, pois aquele vilarejo era muito perigoso. Porém, já era tarde demais, pois Percival e Donnie já tinham passado pelos arbustos em direção ao vilarejo. Percival dizia que aquilo ia ser muito divertido, enquanto Donnie pensava na cerveja que ele finalmente iria conseguir tomar desta vez. Mas diante do perigo iminente, a nossa pequena raposa não tem escolha e salta correndo na direção dos garotos. Percival e Donnie atravessam uma espécie de barreira, assim como Sim também. Preocupados, Annie e Nassens comentam que precisam ir atrás deles. Porém, aquele caçador avisa que se eles forem, irão ficar presos também. Os dois então questionam o caçador, perguntando o que ele quer dizer com isso, o que afinal tem de tão perigoso naquele vilarejo. E ele então responde que aquilo não é um vilarejo, mas sim um covil de monstros. Percival, Donnie e até mesmo Sim tiveram estranhas visões e agora estão presos naquele lugar. A ameaça da cordilheira cai sobre o nosso pequeno grupo de heróis. Quão profunda é a escuridão por trás daqueles sorrisos aterrorizantes. E começamos vendo Percival e Donnie já dentro do vilarejo sendo recebidos pelos aldeões. E todos estavam bem receptivos, recebendo os dois literalmente de braços abertos. E isso surpreende tanto Donnie quanto Percival, que ficam maravilhados com a quantidade de pessoas que estão ali e com aquele clima amigável. Afinal, todos estavam recebendo eles com um belo de um sorriso na cara. E bem feliz, Percival se apresenta, contando que eles estão a caminho do reino de Liones. Agora eu não sei vocês, mas a expressão e principalmente esse sorriso esquisito dessas pessoas, entre aspas, me deixaram bastante assustado. Mas isso parece não incomodar tanto Percival quanto Donnie, que até mesmo agradece pela recepção e pergunta a essas pessoas se por acaso eles teriam alguma taverna ali, pois afinal eles estão com muita sede, principalmente o Donnie, se é que vocês me entendem. Porém, logo alguém responde dizendo que não, mas que eles fabricam sua própria cerveja. E quem respondeu isso foi este senhor que se destaca dos demais, não só por ele ter sido o primeiro a dizer alguma coisa, mas como também pela sua aparência, sua roupa e expressão e o cajado do qual ele segura. E este ancião dá boas-vindas aos nossos viajantes. Já do lado de fora, Nassens e Annie estão conversando com aquele misterioso homem que surgiu de repente, alertando eles do perigo. E ele de fato revela ser um caçador, e que seu nome é Ardi, e que ele junto do seu fiel companheiro, um pequeno cão chamado de Kelly, patrulham aquela área para avisar e impedir que viajantes entrem naquele vilarejo. E apesar de confessar que achou aquele vilarejo bem assustador,
Annie questiona o caçador lhe perguntando por que ele chamou aquele lugar de covil de monstros. E ele responde na lata, dizendo que é literalmente isso. E Ard então começa a contar. Ele diz que não existia nenhum vilarejo ali antes, que no entanto, há mais ou menos 10 anos atrás, eles surgiram do nada e simplesmente se instalaram ali. Mas o Narsens comenta, dizendo que para ele, eles se parecem pessoas normais. Mas Ard insiste, dizendo que não está brincando com eles, pois ele mesmo viu com seus próprios olhos. Ard conta que no momento que eles deixam o vilarejo, eles se transformam em monstros. E o caçador completa dizendo que qualquer viajante que entra naquele vilarejo nunca mais é visto novamente. E ele chega a se lembrar, e comentar com o Narsens sobre o Sim ter comentado algo sobre uma vila de ogros comedores de gente. E Ard então mais uma vez pede para que eles fiquem longe daquele lugar. No entanto, Annie e Narsens revelam que infelizmente não podem fazer isso, pois eles precisam encontrar os outros 3 que entraram lá dentro antes. E o caçador mais uma vez aponta, dizendo que isso é muito arriscado. Entretanto, para Annie e Narsens, essa era mais uma razão para eles irem, pois os seus preciosos companheiros estavam lá dentro. Bem séria e determinada, Annie pede para que o caçador lhe conte tudo o que ele sabe sobre aquele vilarejo. Ard fica impressionado, mas ao mesmo tempo preocupado com a decisão deles. Voltamos para dentro do vilarejo, onde neste momento Donnie finalmente está prestes a matar a sua sede. E não é com água não. Porém, ao beber, Donnie percebe que tem algo de diferente naquela bebida. Não que tivesse ruim, mas que tem um sabor único. E ele fica muito interessado, em saber como que eles chamam aquilo. E o ancião responde dizendo que aquela bebida se chama Underale e que ela foi produzida nos mesmos moldes da cerveja de Britânia. Enquanto Donnie se diverte bebendo aquela bebida peculiar, os aldeões continuam sorrindo para eles. E adivinha, Percival também sorri de volta. O garoto comenta com Donnie que ver todos aqueles sorrisos faz ele querer sorrir de volta também. Mas o rapaz não concorda, dizendo que isso só acontece com ele mesmo. Mas o Donnie está mesmo incomodado com outra coisa. O rapaz chega a comentar que o pessoal ali é muito quieto. Porém, o ancião explica que aquelas pessoas não conseguem falar o idioma de Britânia. E ele pergunta se tem algum problema com isso. Mas logo Percival responde dizendo que não, que eles não precisam de idioma, pois se eles conseguirem ler os corações um dos outros, eles ainda assim poderão continuar sendo amigos. E o Donnie comenta que esse discurso de Percival foi bem bonito. E o garoto confessa, dizendo que foi seu vovô que pensou nisso enquanto ele estava ali criando. No entanto, naquele momento, o ancião não estava interessado, focado no discurso do Percival, mas sim naquilo que o garoto carregava em suas costas, uma das peças do caixão da eterna escuridão. Mas de repente, para surpresa de todos, a nossa pequena raposa surge dizendo: afinal, quem é você, velhote? Sim, também revela que viu aquele pássaro em quente e que desde então aquele ancião tem usado ele para espioná-los. E a nossa raposa então quer saber se ele está atrás do Percival, do caixão da escuridão eterna ou de ambos. Porém, aquele clima tenso é quebrado com Donnie dizendo para si não se preocupar, porque todos ali eram bem legais, segundo Percival. No entanto, o ancião, olhando para a raposa, dizia: sim, esse é o nome da raposa? Sim, é raposa.
falava o ancião de uma forma bem intensa, e aquele velhote sorri, dizendo que agora entende, e sim questiona o que seria tão engraçado. Mas aquele ancião apenas responde: sim, eu gostaria de falar com você em particular. O Sim chega até a pensar um pouco, mas logo responde: claro, por que não? A raposa desce até o chão e começa a seguir o ancião, que irá levá-lo para um lugar mais reservado para que ambos possam conversar melhor. Mas antes de ir, o velhote pede para que os aldeões preparem comida para os viajantes. Neste caso, para Percival e Doni. Instantes depois, vemos os dois se acabando num delicioso banquete. Doni chega a dizer que aquilo é bem gostoso, apesar de ter um sabor meio estranho. E Percival até concorda, apesar dele ter amado esse sabor estranho. E ambos chegam a comentar, que eles acabaram não comendo nada enquanto estavam em Cante, e se lamentam por Anne e Nassens não estarem ali. Mas não é por isso que eles vão deixar de aproveitar. Doni pede mais cerveja, enquanto Percival quer mais carne. Percival, inclusive, chega a comentar que nunca comeu uma carne como aquela antes. Enquanto isso, um dos aldeões foi buscar mais comida e cerveja. Ele entra numa casa onde se encontra um outro aldeão e conversa com ele num idioma que a gente não consegue entender. No entanto, logo esse aldeão começa a afiar uma faca. E ele fazia isso com aquela mesma expressão esquisita de todos os outros. Com a faca já bem afiada, aquele aldeão usa sua imensa língua para lamber aquela faca. E após isso, ele olha para algo que está sob uma tábua, aparentemente se debatendo, ainda vivo. E usando aquela faca, ele começa a bater, a cortar, seja o que for aquela coisa. E dentro de uma daquelas casas, o ancião conversava com Sim. Aquele velhote parabeniza a raposa por ter conseguido enxergar a sua verdadeira natureza, mas que agora era hora de descansar de sua longa jornada. Sim, estava caído inconsciente diante daquele velho homem que dizia: por favor, descanse seus ossos desgastados aqui o quanto você quiser. A nossa pequena raposa de alguma forma foi neutralizada por aquele misterioso homem que parecia saber de algo que ninguém mais sabia. Voltamos novamente para o lado de fora, onde o caçador está naquele momento explicando para Anne e Nassens sobre o círculo de pedra que está em volta do vilarejo. Ele conta que eles nunca saem daquele círculo, pois quando fazem isso, eles voltam a ser monstros novamente. Nassens acredita que possa ser algum tipo de barreira de proteção, e o caçador complementa dizendo que aquele que ele viu saindo levou uma bronca do ancião. Porém, a dúvida era de como eles iriam atraí-los para fora do vilarejo. E o caçador responde dizendo que só tem um jeito, que é destruindo o totem deles. Anne questiona: totem? E Ard mostra para eles dizendo que aquela estranha pedra no centro do vilarejo. O caçador conta que eles sempre estão cuidando muito bem dela. Por isso ele acredita que ela deve ser muito importante para eles. Com isso, Anne compreende o que eles precisam fazer. Primeiro, destruir o totem. Enquanto eles estiverem confusos, eles aproveitam a oportunidade para resgatar Doni, Percival e Sim. Mas ao chamar Nassens, o garoto questiona se isso realmente irá funcionar. Porém, Ard pede para ele não se preocupar, pois ele diz que irá distraí-los do lado de fora para que eles possam entrar sem serem percebidos. No entanto, ainda assim, Nassens tem uma dúvida. O garoto questiona: isso não irá te expor ao perigo também? Por que você quer tanto nos ajudar?
Porém, a Anne chega para Narcís e pergunta se o garoto está desconfiando dele. E ele responde que não quis dizer exatamente isso, mas Anne conta que está tudo bem, pois até aquele momento ele ainda não mentiu. E Ard responde à pergunta do Narcís, dizendo que ele não consegue mais apenas assistir pessoas inocentes sendo mortas. E desta forma, tanto Narcís quanto Anne se convencem de que ele realmente é uma boa pessoa. E assim, um novo grupo é formado. Anne, Narcís, Ard e Kelly partem para a mais importante missão, de salvar Percival e os outros daquele covil de monstros. E Anne e Narcís finalmente se aproximam da barreira que cobre todo aquele vilarejo, e sem dificuldades os dois conseguem atravessar, deixando Ard do lado de fora que apenas observava. Porém, quando os dois dão as costas para Ard, o caçador lentamente ergue seu braço, e ao tocar na barreira, algo inesperado acontece. A barreira simplesmente rejeita o caçador, inclusive a sua mão fica muito machucada. Diante daquele cenário, Ard não tinha outra opção a não ser confiar e desejar boa sorte às crianças, pois tudo dependia somente deles agora. Mas de toda forma, ele ainda tinha uma missão importante do lado de fora. Ard começa a gritar, chamando a atenção daqueles monstros. O caçador gritava dizendo: "Ei, seus monstros, aqui, olhem para mim, eu sei exatamente o que vocês todos são. Deem fora dessas montanhas agora mesmo." Narcís fica preocupado com Ard, mas infelizmente eles não podiam perder tempo, portanto, preocupados ou não, eles tinham que seguir em frente. Ambos seguem com cuidado para não serem notados, enquanto Ard continuava chamando a atenção dos aldeões. A meta era chegar o quanto antes ao totem que ficava no centro do vilarejo. E enquanto eles vão avançando, Narcís e Anne começam a conversar. Anne comenta que aqueles dois causam muitos problemas para eles, principalmente o Percival. A garota aponta dizendo que Percival não aprendeu nada após eles terem passado por toda aquela situação em quente, que ele sempre está agindo de forma precipitada, sem tomar nenhum cuidado. No entanto, Narcís diz que acha que é exatamente isso que o torna o Percival, mas Anne pede para ele parar de ser tão bonzinho assim com ele, e ela não esquece do sim, dizendo que apesar dele se achar, ele sempre desaparece nos momentos mais críticos, dos quais eles mais precisam dele. E Anne segue dizendo: "Se você estiver tentando ser um cavaleiro sagrado, você tem que tomar decisões frias e calculistas, independente das circunstâncias." Porém, ouvindo aquilo, Narcís questiona o fato dela estar reclamando dos seus amigos tendo esse pensamento, mas Anne afirma que não está reclamando. A garota está disposta a mostrar para eles que ela merece ser a líder de todos, e que aquela situação era a chance perfeita para isso. Entretanto, após ouvir tudo aquilo, Narcís apenas diz: "Angenrad, já chega disso. Vamos apenas terminar nossa missão." E claro, a Anne não gosta nada do Narcís não ter dado muita bola para tudo que ela disse. Porém, naquele instante, ambos escutam alguém gritando. E ao olhar para a direção de onde veio aquele grito, eles conseguem ver e reconhecer que aquele era o Doni. O rapaz estava ajoelhado com as mãos em sua cabeça e gritava como se estivesse sentindo uma dor intensa e insuportável. Vendo aquilo, bem preocupado, Narcís não pensa duas vezes e parte para ajudar o seu amigo. Ele pede para que Anne continue até chegar o totem, pois ele irá cuidar do Doni. E apesar de preocupada, Anne compreende e entende o que tem que fazer. Então começa a correr chamando Sylvan. Enquanto isso, Narcís pede para Doni aguentar firme,
Porém, ambos já estavam cercados por aqueles monstros. O herbalista pergunta a Donnie o que aconteceu com ele, mas tudo que o rapaz conseguia fazer era reclamar de dor, dizendo que sua cabeça parecia que iria se partir. Mas logo Nassins percebe o que poderia ter causado aquilo. Enquanto isso, Annie segue correndo na direção do totem, mas a garota logo escuta um outro grito e reconhece também aquela voz. Aquele era Percival, que naquele momento estava sendo surrado. O garoto é lançado contra o chão com muita força. Ao ver aquilo, Annie fica extremamente preocupada, mas a garota não podia perder seu foco. E se ela fosse ajudar Percival, seria capturada como todos os outros. Então, ela corre o mais rápido que pode, pois para o bem de todos os seus amigos, ela precisava encontrar o quanto antes aquele totem. No entanto, após Annie seguir em frente, Percival apenas se levanta e parte para cima com tudo na direção daquele garoto. Percival usa suas mãos para empurrar o garoto, que é lançado a alguns metros de distância. No entanto, ele resiste facilmente, para a surpresa de Percival, que reconhece que ele é muito forte. Mas logo aquela disputa é interrompida por Donnie e Nassins. O nosso pequeno garoto se surpreende ao ver Donnie bem, e o rapaz responde dizendo que ele já está melhor graças ao Nassins, e admite que aquela bebida era realmente coisa do capiroto, pois ele nunca havia ficado tão mal assim antes. Já o Nassins quer saber o que Percival estava fazendo, e o garoto logo responde: eu estava ensinando Gouren para todo mundo aqui, e eu vou dizer, o Doucomonte aqui é super bom nisso. Confuso, Donnie pergunta: Douco o quê? Esse é o nome dele? Como você sabe? E Percival responde, dizendo que enquanto eles estavam brincando, ele meio que aprendeu. Mas Donnie, balançando a sua mão, diz que não é bem assim, que na verdade eles não fazem ideia do que ele está falando. E o Nassins confirma, dizendo que de fato aquele idioma não é familiar, não é algo do qual se ouviria em Britânia. No entanto, Percival parecia entender muito bem o que aquele garoto estava dizendo. E não somente isso, Percival também conseguia se comunicar naquela língua. Percival, falando naquele estranho idioma, pergunta ao garoto: ei, que língua é essa? Ela não é originalmente de Britânia, não é? E Nassins e Donnie ficam surpresos ao ver que Percival estava realmente falando aquela língua, mas eles não têm certeza se Percival realmente consegue se comunicar com eles. Até que aquele garoto responde a pergunta de Percival, deixando Nassins de boca aberta e tentando entender como que Percival conseguia falar aquilo. Mas Percival não compreende a pergunta do Nassins. O garoto questiona: como assim, porque eu consigo falar? Ele, de certa forma, não tinha noção de que ele estava falando uma língua completamente desconhecida, que ninguém fazia ideia do que era. E Annie finalmente consegue chegar até o totem. A garota diz que se Ard estiver realmente certo, e se for aquele totem que criou a barreira e fez os monstros parecerem humanos, no momento que ela destruir aquilo, eles irão voltar ao normal, e o vilarejo inteiro irá virar um caos. Com isso, eles irão se aproveitar da confusão gerada para resgatar todo mundo. Então, Annie começa. Ela primeiro pega uma corda e usa uma de suas pontas para enrolar numa parte do totem. Feito isso, ela amarra outra ponta no seu pequeno cavalo Sylvan e pede para ele começar a puxar, prometendo a ele várias cenouras gostosas depois que tudo aquilo acabar. Mas o cavalinho tem suas dúvidas se ele realmente consegue puxar aquilo. Enquanto isso, nós vemos aquele ancião
perguntando aos outros aldeões se eles realmente gostaram daquele garoto com o cabelo em forma de asas. O velhinho admite que ele realmente é um garoto estranho e muito fascinante. Porém, naquele instante, o ancião sente que algo estranho está acontecendo. Uma estranha energia surge de repente no ar. Preocupado, o ancião se pergunta se tem algo de errado com o totem. E naquele instante, do outro lado, Anne e Sylvan estavam dando tudo de si para derrubar aquele totem. A garota, enquanto puxava, diz: Percival, Donnie e Sim, é melhor vocês me agradecerem por isso, pois eu juro que vou resgatar todos vocês. Já a motivação do Sylvan eram as cenouras. E todo aquele esforço estava dando certo. O totem começa a se movimentar bem devagar. Anne confessa que ela nunca será uma cavaleira sagrada se não conseguir fazer aquilo. E Anne não parava de puxar. Ela realmente estava focada, dando o seu máximo naquele momento. E para buscar mais forças, ela começa a falar bem alto o código de honra dos Cavaleiros Sagrados. Derrote o mal, ajude o fraco e seja alguém que arrisca sua vida pelo que é importante. Naquele instante, Anne finalmente consegue. O totem sai do lugar e desaba no chão. Porém, ela não esperava que ele fosse cair na sua direção. Todos escutam o intenso barulho e o tremor gerado pela queda do totem. E imediatamente, todas aquelas pedras que circundavam o vilarejo começam a estourar. A barreira estava finalmente caindo também. Todos da vila começam a reagir àquele estranho evento, e uma forte luz começa a se manifestar do corpo de cada um daqueles aldeões, formando um intenso clarão que deixa momentaneamente Percival e os demais sem a visão. E ao abrir os olhos, eles percebem que nada era mais como antes, pois diante deles estava um demônio vermelho. Todo o vilarejo estava agora ocupado por dezenas e dezenas de demônios vermelhos e cinzas. Esses demônios eram, afinal, a verdadeira natureza daqueles aldeões. Enquanto isso, Ard estava impressionado com aquelas crianças que conseguiram quebrar a barreira daqueles demônios. Porém, o inesperado acontece agora. Ard coloca sua mão sobre a sua roupa e retira aquele manto, revelando algo surpreendente. A verdadeira natureza de Ard era um cavaleiro do caos. E diante daquelas feras demoníacas, ele declara que o martelo de sangue irá cair sobre as outras raças, e que agora é hora de Britânia ser da raça humana novamente. Os aldeões, na verdade, eram demônios, e Ard um cavaleiro do caos. A coragem de Anne os leva para o começo de uma grande tragédia.